Capítulo 19. Um concerto, uma catástrofe e uma confissão. Marilla, posso sair para ver Diana por um minuto? Perguntou Anne, correndo sem fôlego pelas escadas do sótão em uma noite de fevereiro. Não vejo que necessidade você tem de sair depois de escurecer. Você e Diana caminharam juntas da escola até em casa, e então ficaram em pé no meio da neve por mais meia hora, com as línguas tagarelando por todo o bendito tempo. Então não vejo que razão tão forte você possa ter para vê-la de novo, disse Marilla seca. Mas ela quer me ver. Tem algo muito importante a me dizer, alegou Anne. E como você sabe? Porque ela acabou de fazer sinal lá de sua janela para mim. Nós inventamos um sistema de sinais utilizando luz de velas e papelão. Colocamos a vela no peitoril da janela e fazemos sinais inserindo e tirando o papelão. Para frente e para trás. Tantos e tantos sinais significam uma determinada coisa. Foi minha ideia, Marilla. Disso estou segura, respondeu Marilla enfática. E a próxima coisa que você vai conseguir é incendiar as cortinas com suas tolices de sinais. Nós somos muito cuidadosas, Marilla. E é tão interessante. 2 movimentos significam você está aí? 3 significam sim e 4 não. 5 significam venha logo que seja possível, pois tenho algo importante para revelar. Diana recém fez 5 movimentos e eu estou sofrendo de verdade para saber o que é. Bem, não precisa sofrer mais, disse com sarcasmo. Pode ir, mas lembre-se bem que tem de retornar em 10 minutos. Anne se lembrou e estava de volta dentro do tempo estipulado. Embora provavelmente nenhum mortal jamais viesse a ter ideia do que lhe causou limitar a 10 minutos o importante comunicado de Diana. Mas ao menos ela fez bom uso desse tempo. Marilla, o que você acha? Você sabe que amanhã é o aniversário de Diana. Bem, Mrs. Barry disse que ela poderia me convidar para ir à casa dela direto da escola e dormir lá. E seus primos virão de Newbridge em um grande trenó para ir ao concerto no salão do clube de debates amanhã à noite. E eles nos levarão ao concerto. Isto é, se você permitir que eu vá. Você vai permitir, não vai, Marilla? Sinto-me tão empolgada. Então pode ir se acalmando, pois você não vai. Estará melhor em casa, em sua própria cama. E quanto ao concerto no clube, é tudo um grande absurdo. Meninas pequenas não deviam ser autorizadas a ir a tais lugares de jeito nenhum. Estou certa de que o clube de debates é um local muito respeitável, alegou Anne. Não digo que não seja, mas ainda não é hora de começar a passear por aí, indo a concertos e ficando fora toda a noite. Que grandes feitos para as crianças. Surpreende-me que Mrs. Barry consinta com a ida de Diana. Mas é uma ocasião tão especial. Diana faz aniversário apenas uma vez ao ano. E aniversários não são datas comuns, Marilla. Prissy Andrews irá recitar O Toque de Recolher Não Deve Soar Esta Noite. É uma poesia tão edificante, Marilla. Tenho certeza de que me faria muito bem ouvi-la. E o coro irá cantar 4 canções dramáticas adoráveis, que são quase tão boas quanto hinos. E Marilla, o ministro vai tomar parte da programação. Sim, não há dúvida de que irá pronunciar um discurso. Será quase o mesmo que um sermão. Por favor, posso ir, Marilla? Gemeu Anne, à beira das lágrimas. Você ouviu o que eu disse, Anne? Não ouviu? Tire suas botas agora e vá se deitar. Já passa das 8. Tem só mais uma coisa, Marilla, disse com o ar de estar jogando sua última carta. Mrs. Barry falou para Diana que nós poderíamos dormir no quarto de hóspedes. Imagine só que honra! Sua pequena Anne dormindo num quarto de hóspedes. Esta é uma honra que você terá que continuar sem experimentar. Vá para a cama, Anne, e não me deixe ouvir outra palavra sobre esse assunto. Quando Anne, com lágrimas rolando pelas bochechas, tinha subido tristemente, Matthew, que aparentemente estava dormindo no sofá durante todo o diálogo, abriu os olhos e disse decididamente: Ora, Marilla, eu acho que deve permitir que Anne vá ao concerto. Eu não acho. Quem está educando essa criança, Matthew? Você ou eu? Replicou Marilla. Bem, você, admitiu Matthew. Então não interfira. Ora bem, não estou interferindo. Não considero interferência ter minha própria opinião. E minha opinião é de que você deve deixá-la ir.
Se ocorresse a Anne ir à lua, você iria opinar que eu deveria deixá-la ir, não tenho dúvidas. Eu consentiria que ela passasse a noite com Diana, se isso fosse tudo, mas não aprovo o plano de ir ao concerto. Vai pegar frio e encher a cabeça de tolices e agitações. Isso iria alterá-la por uma semana. Compreendo melhor do que você a disposição de caráter da menina e o que é mais conveniente para ela, Matthew. Foi a amável tréplica de Marilla. Acho que deveria deixá-la ir. Repetiu Matthew firmemente. A argumentação não era o ponto forte de Matthew, mas aferrar-se à sua opinião certamente era. Marilla bufou, desamparada, e refugiou-se no silêncio. Na manhã seguinte, quando Anne estava na copa lavando a louça do café, Matthew parou em seu caminho para o celeiro e disse novamente a Marilla: Acho que você tem que deixar Anne ir ao concerto, Marilla. Por um momento, Marilla pensou em dizer coisas que não deveriam ser pronunciadas. Logo se rendeu ao inevitável e disse sarcasticamente: Muito bem, ela pode ir, já que nada mais parece agradá-lo. Anne voou para fora da copa, com o pano de pratos pingando na mão. Marilla, diga novamente essas benditas palavras. Creio que proferi-las uma só vez é suficiente. Isso é coisa do Matthew, e eu lavo minhas mãos a respeito. Se pegar a pneumonia dormindo em uma cama estranha ou saindo do salão aquecido no meio da noite, não me culpe. Culpe ao Matthew. Anne Shirley, você está pingando água gordurosa por todo o piso. Nunca vi criança mais descuidada. Eu sei que sou uma grande provação para você, Marilla, disse arrependida. Eu cometo tantos erros. Mas apenas pense em todos os erros que não cometo, mesmo que pudesse cometê-los. Vou pegar um punhado de areia para esfregar as manchas antes de sair para a escola. Marilla, meu coração estava tão determinado a ir. Nunca estive em um concerto em toda a minha vida. E quando as outras meninas falam sobre o assunto, me sinto tão por fora. Você não entendeu como eu me sentia de verdade sobre isso, mas você viu que Matthew entendeu. Ele me compreende, e é tão bom ser compreendida, Marilla. A menina estivera muito empolgada naquela manhã para fazer justiça a si própria nas lições. Gilbert Blythe a superou em gramática, deixando-a claramente fora da briga em cálculos mentais. Entretanto, a consequente humilhação de Anne foi menor do que teria sido se não fosse a visão do concerto e do quarto de hóspedes. Ela e Diana falaram tão constantemente sobre isso durante todo o dia que, se fosse um professor mais austero do que Mr. Phillips, o inevitável quinhão de ambas teria sido uma grave reprimenda. Anne sentiu que não teria suportado sua derrota se não tivesse sido autorizada a ir ao concerto, pois não falaram de mais nada na escola naquele dia. O clube de debates de Avonlea, que se reunira quinzenalmente durante o inverno inteiro, tivera outros encontros sociais. Mas este era para ser um grande evento, e as entradas custariam 10 centavos, sendo revertidas em prol da biblioteca. Os jovens de Avonlea haviam ensaiado durante semanas, e todos os alunos estavam particularmente interessados, já que seus irmãos e irmãs maiores iriam tomar parte da programação. Todos na escola acima de 9 anos de idade esperavam participar, exceto Carrie Sloane, cujo pai partilhava da mesma opinião de Marilla sobre meninas pequenas indo a concertos noturnos. A garotinha chorou durante toda a tarde debruçada sobre seu livro de gramática, sentindo que a vida não era válida de ser vivida. A verdadeira exaltação de Anne começou no final da aula e aumentou daí em diante até alcançar o ponto máximo de êxtase no concerto propriamente dito. Elas tiveram um chá perfeitamente elegante e logo chegou a deliciosa tarefa de ir se vestir no quartinho de Diana, no piso superior. Diana penteou a franja de Anne no novo estilo pompadour e Anne atou o laçarote de Diana com sua habilidade especial e experimentaram pelo menos meia dúzia de penteados diferentes. Enfim, elas estavam prontas, com as bochechas rubras e os olhos cintilando de emoção. Em verdade, Anne não pôde evitar sentir certo tormento quando contrastou sua simples boina preta e seu casaco feito em casa, nem um pouco elegante, de tecido cinza e com mangas apertadas, com o garboso gorro de pele de Diana e seu estiloso bolerinho.
porém se lembrou em tempo de que tinha uma imaginação e que poderia usá-la. Logo chegaram os primos de Diana, os Murrays de Newbridge, e todos se apertaram no grande trenó, entre palha e mantos de pele. Anne se alegrou com a viagem ao salão, deslizando por caminhos suaves, com a neve crepitando debaixo dos patins. Havia um magnífico pôr do sol, e os montes nevados e a água azul escura do Golfo de St. Lawrence pareciam se recortar contra o esplendor, como um imenso vaso de pérolas e safiras cheio de vinho e fogo. Vinha de todos os lados o tilintar de sinos dos trenós e risadas distantes, que pareciam o júbilo de elfos do bosque. Oh, Diana! Suspirou Anne, apertando a mão enluvada de Diana por baixo do manto de peles. Não parece um lindo sonho? Eu pareço a mesma de sempre? Sinto-me tão diferente que é como se isso devesse refletir na minha aparência. Você está muito linda. Está usando a cor mais adorável, disse Diana, que recém havia recebido um elogio de um dos primos e se sentira na obrigação de passá-lo adiante. A programação da noite provou ser uma série de arrepios, pelo menos para uma das espectadoras. E como Anne assegurou a Diana, cada sucessivo arrepio era mais arrepiante do que o anterior. Quando Prissy Andrews, vestindo um novo espartilho de seda rosa, um colar de pérolas ao redor de seu liso e branco pescoço e cravos naturais em seu cabelo, havia rumores de que o professor mandara trazê-los da cidade para ela. Subiu a resvaladiça escadaria escura, sem nenhum raio de luz. Anne tremeu com exuberante simpatia quando o coro cantou, muito acima das gentis margaridas. Anne olhou fixamente para o teto, como se houvessem mesmo afrescos com anjos. Quando Sanslow procedeu a explicar e ilustrar como Sockery preparou uma galinha, Anne riu tanto que as pessoas sentadas ao seu lado riram também, mais por simpatia a ela do que por divertimento, pois a seleção era meio antiga mesmo em Avonlea. E quando Mr. Phillips recitou a oração de Marco Antônio sobre o cadáver de César, na entonação mais inspiradora, olhando para Prissy Andrews ao final de cada sentença, Anne sentiu que poderia se amotinar se tão somente um cidadão de Roma liderasse o caminho. Somente um número do programa falhou em interessá-la. Quando Gilbert Blythe recitou Bingen do Reno, Anne pegou um livro da biblioteca de Rhoda Murray e leu até que o menino tivesse terminado. E então se sentou, rígida e imóvel, enquanto Diana aplaudiu até que suas mãos ardessem. Eram 11 horas quando regressaram à casa, saciadas pela diversão, mas ainda lhes restava o doce prazer de falar sobre o acontecido. Todos pareciam dormir e a residência estava escura e silenciosa. Anne e Diana caminharam na ponta dos pés até a sala de estar, um aposento longo e estreito, para o qual o quarto de hóspede se abria. Estava agradavelmente quente e apenas iluminada pelas brasas do fogo da lareira. Vamos trocar de roupa aqui mesmo. Está tão bom e aquecido, disse Diana. Não está sendo uma noite maravilhosa? Seria esplêndido subir ao palco e declamar uma poesia. Acha que um dia irão nos chamar para recitar, Diana? Suspirou Anne, entusiasmada. Sim, é claro, algum dia. Sempre escolhem os alunos maiores para participar. Gilbert Blythe faz isso frequentemente, e ele é somente 2 anos mais velho do que nós. Oh, Anne, como pôde fingir que não o escutava? Quando ele chegou à frase, outra A, não uma irmã, olhou diretamente para você. Diana, disse Anne com dignidade, você é minha amiga do peito. Mas não posso permitir que nem mesmo você fale comigo sobre essa pessoa. Está pronta para ir deitar? Façamos uma corrida para ver quem chegará primeiro à cama. A sugestão encantou Diana. As 2 pequenas figuras vestidas de branco voaram pelo longo aposento até a porta do quarto de hóspedes e se lançaram sobre a cama ao mesmo tempo. Então algo se moveu debaixo delas. Um som entrecortado e um grito foram ouvidos. E alguém disse em tom abafado, Deus misericordioso! Anne e Diana nunca saberiam explicar como saltaram da cama e saíram do quarto. Elas somente perceberam que depois de uma frenética corrida, viram-se subindo as escadas na ponta dos pés e sentindo calafrios. Oh, quem era?
O que era aquilo? Sussurrou Anne, com os dentes batendo de frio e medo. Era a tia Josephine, disse Diana, engasgando com a risada. Oh, Anne, era a tia Josephine, mas não sei como ela chegou até ali. Oh, e sei que ela ficará furiosa. Isto é terrível, terrível de verdade. Mas você já viu algo mais divertido, Anne? Quem é a tia Josephine? Ela é a tia do meu pai, que mora em Charlottetown. É demasiadamente velha. Deve ter uns 70 anos. E não creio que jamais tenha sido uma menina. Nós esperávamos sua visita, mas não tão cedo. Ela é muito cerimoniosa e refinada. E vai protestar sobre isso até cansar. Sei que vai. Bem, teremos que dormir com Minnie May. E você não imagina o quanto ela chuta. Miss Josephine Barry não apareceu para o café da manhã na manhã seguinte. Mrs. Barry sorriu gentilmente para as duas meninas. Tiveram uma boa noite? Tentei ficar acordada até que chegassem em casa, pois queria avisá-las que a tia Josephine havia chegado e que vocês deveriam ir dormir lá em cima. Mas estava tão cansada que caí no sono. Espero que não tenha perturbado sua tia, Diana. Diana manteve reservado silêncio, mas ela e Anne trocaram sorrisos furtivos de culpada diversão de um lado ao outro da mesa. Anne voltou correndo para Green Gables depois do café da manhã e permaneceu em agradável ignorância sobre o alvoroço que se havia armado na casa dos Barrys até o fim da tarde, quando foi à casa de Mrs. Lynde com uma mensagem de Marilla. Então você e Diana quase mataram de susto a pobre velhota Miss Barry na noite passada? Mrs. Lynde perguntou severamente, mas com uma piscadela de olho. Mrs. Barry esteve aqui há poucos minutos em seu caminho para Carmody. Está realmente muito preocupada. A velha Miss Barry estava em péssimo humor quando acordou nesta manhã. E o mau humor de Josephine Barry não é brincadeira, posso assegurar. Ela não dirigirá a palavra a Diana. Não foi culpa de Diana, disse Anne com remorso. Foi minha. Eu sugeri a corrida para ver quem chegava primeiro à cama. Eu sabia que essa ideia vinha da sua cabeça, exclamou Mrs. Lynde com a exaltação própria de quem sempre acerta tudo. Bem, tudo isso causou um grande número de problemas. Isto é que é. A velha Miss Barry veio para passar um mês, mas declara que não ficará nem um dia a mais e está indo embora diretamente para a cidade amanhã, mesmo que seja domingo. Teria ido hoje se tivesse alguém para levá-la. Ela havia prometido pagar um trimestre de aulas de música para Diana, mas agora está determinada a não fazer mais nada por uma menina tão levada. Suponho que tenham passado maus bocados esta manhã por lá. Os Barrys devem estar sentindo que as relações foram cortadas. A velha Miss Barry é rica e eles gostariam de se manter em bons termos com ela. Claro, Mrs. Barry não me disse isso com essas palavras, mas compreendo muito bem a natureza humana. Isto é que é. Sou uma menina muito desgraçada. Estou sempre causando problemas e envolvendo meus melhores amigos. Pessoas pelas quais eu daria a vida. Neles também. Pode me dizer por que isso acontece, Mrs. Lynde? Porque você é uma criança muito insensata e impulsiva. Isto é que é. Nunca para e pensa. O que quer que venha à sua cabeça para falar ou fazer, você diz e faz sem um instante de reflexão. Anne protestou. Mas isso é o melhor de tudo. Uma coisa tão empolgante surge em sua mente e você deve dizê-la. Se parar para pensar sobre isso, irá estragar tudo. Nunca sentiu isso, Mrs. Lynde? Não, Mrs. Lynde nunca tinha sentido. Ela meneou a cabeça prudentemente. Você deve aprender a refletir um pouco, Anne. Isto é que é. O provérbio pelo qual deve reger a sua vida é esse. Olhe antes de saltar. Especialmente nas camas dos quartos de hóspedes. Mrs. Lynde riu confortavelmente de sua piada leve, mas Anne permaneceu pensativa. Não viu nenhuma graça na situação, que aos seus olhos parecia muito séria. Quando saiu da casa de Mrs. Lynde, tomou seu rumo através dos velhos caminhos para Orchard Slope. Diana a encontrou na porta da cozinha. Sua tia Josephine está muito irritada com o ocorrido, não está? Sussurrou Anne. Sim, respondeu Diana, sufocando uma risadinha, com um olhar apreensivo por cima do ombro para a porta fechada da sala. Ela tremia de raiva, Anne. E como ela brigou!
Disse que eu era a menina mais mal educada que conhecia e que meus pais deviam sentir vergonha do modo como me criaram. Ela disse que não ficará aqui e eu certamente não me importo, mas papai e mamãe se importam. Por que você não disse que foi tudo minha culpa? Não sou dedo duro, sou. E nem sou mentirosa, Anne Shirley. E de qualquer maneira, sou tão culpada quanto você. Respondeu Diana com desdém. Bem, eu mesma direi a verdade a ela, replicou Anne resoluta. Diana estatelou os olhos. Anne Shirley, não faça isso! Ora, ela vai comê-la viva! Não me apavore mais do que já estou apavorada. Eu preferia entrar na jaula de um leão. Mas tenho que fazer isso, Diana. Foi tudo minha culpa. E eu preciso confessar. Felizmente tenho prática em fazer confissões. Bem, ela está no quarto. Pode ir se quiser. Eu não me atreveria e não acredito que fará algum bem. Com este encorajamento, Anne partiu para barbear o leão em sua toca. Isto é, encaminhou-se resolutamente à porta da sala de estar e bateu suavemente. Seguiu-se um cortante "Pode entrar". Miss Josephine Barry, magra, formal e rígida, tricotava rispidamente junto ao fogo. Sua cólera não fora completamente abrandada, e os olhos faiscavam por detrás dos óculos de armação dourada. Revirou-se em sua cadeira, esperando ver Diana, e descobriu uma menina pálida, cujos grandes olhos refletiam uma mescla de coragem desesperada e terror contraído. "Quem é você?" indagou Miss Josephine Barry, sem cerimônia. "Sou Anne, de Green Gables", disse a pequena e trêmula visitante, juntando as mãos em seu gesto característico. "E venho para fazer uma confissão, se a senhorita me permite." "Confessar o quê?" "Que foi minha culpa saltar sobre a senhorita na noite passada. Eu tive a ideia. Diana nunca pensaria em tal coisa. Estou certa que não. Diana é uma menina muito educada, Miss Barry. Então a senhorita precisa ver o quão injusto é culpá-la." "Ah, sim. De qualquer maneira, Diana também teve sua responsabilidade no salto. Que modo de agir em uma casa respeitável." "Mas nós somente fizemos isso por diversão. Penso que a senhorita deva nos perdoar, Miss Barry, agora que nos desculpamos. E de qualquer forma, por favor, perdoe Diana e permita que ela tenha as lições de música, Miss Barry. Eu sei muito bem o que significa pôr o coração em algo e não consegui-lo. Se a senhorita deve ficar irritada com alguém, que seja comigo. Estou acostumada a ter as pessoas irritadas comigo desde que eu era pequena, e posso suportar isso muito melhor do que Diana." Muito das faíscas haviam sumido dos olhos da velha dama nesse momento e sido substituídas por um brilho de divertido interesse. Mas ela ainda disse gravemente: "Creio que não haja qualquer desculpa apenas em dizer que tudo foi por diversão. As meninas nunca se entregavam a este tipo de brincadeira quando eu era jovem. Não sabe o que é ser acordada de um sono profundo por duas garotas grandes saltando em cima de você, depois de uma longa e árdua viagem." "Eu não sei o que é, mas posso imaginar", disse Anne ansiosamente. "E tenho certeza de que foi algo muito perturbador. Mas veja, existe o nosso lado da história também. A senhorita tem alguma imaginação, Miss Barry? Se tiver, somente se coloque em nosso lugar. Nós não sabíamos que havia alguém naquela cama, e a senhorita quase nos matou de susto. Sentimos algo espantoso. E tampouco tivemos a oportunidade de dormir no quarto de hóspedes, apesar de que nos havia sido prometido. Suponho que a senhorita está acostumada a dormir em quartos maravilhosos. Mas somente imagine o que teria sentido se fosse uma pequena menina órfã que nunca teve uma honra dessas." Nesse momento, toda a faísca havia ido embora. Miss Barry estava, na verdade, rindo com vontade. Som este que fez com que Diana, esperando em silenciosa ansiedade na cozinha, suspirasse aliviada. "Temo que a minha imaginação esteja um pouco enferrujada. Faz tanto tempo que não a uso. Ouso dizer que o seu clamor é tão apelativo quanto o meu. Tudo depende da maneira que se vê. Sente-se aqui e conte-me tudo sobre você." "Sinto muito, senhorita, mas não posso. Gostaria de contar, pois a senhorita me parece ser uma dama muito interessante e até poderia ser uma alma gêmea, apesar de não ter muito o aspecto de ser.
Mas é meu dever voltar para casa com Miss Marilla Cuthbert. Ela é uma dama muito gentil que me adotou para me criar adequadamente. Ela tem feito o seu melhor, mas é uma tarefa muito árdua. Não deve culpá-la por eu ter pulado na sua cama. Mas antes de eu ir, a senhorita terá de me dizer se irá perdoar Diana e permanecer em Avonlea por todo o tempo que planejava ficar. Eu acho que vou ficar se você prometer vir e conversar comigo de vez em quando, respondeu Miss Barry. Naquela noite, Miss Barry deu a Diana um bracelete de prata e disse aos adultos da casa que havia desfeito sua mala. Decidi ficar simplesmente para conhecer melhor aquela menina Anne. Ela me diverte. E nessa época da minha vida, é uma raridade achar uma pessoa que me divirta. Falou francamente. O único comentário que Marilla dirigiu a Matthew quando soube da história foi: bem que eu lhe avisei. Quando Miss Barry partiu, disse: lembre-se, menina Anne, quando você for à cidade para me visitar, vou colocá-la para dormir no mais vasto de todos os quartos de hóspedes. Miss Barry é uma alma gêmea depois de tudo. Não parece ser quando se olha para ela, mas é. Não se pode ver em seguida, como no caso de Matthew, mas com o tempo se consegue perceber. Almas gêmeas não são tão escassas quanto eu pensei que fossem. E é esplêndido descobrir que existem tantas delas no mundo, confidenciou Anne a Marilla.